Oi, pessoal, boa noite. Estamos ao vivo nesta noite de segunda-feira. Vamos dar um tempinho para o pessoal ir entrando. Pessoal, vamos compartilhando a live. Essa live é de extrema importância para a vida de todo cidadão porto-alegrense, para a vida de todos nós. Nós estamos trazendo hoje um conteúdo, uma informação de verdade, para que a gente consiga ter mais conhecimento, mais informação daquilo que está acontecendo no cenário gaúcho, aquilo que estão fazendo com as nossas vidas. Tem uma frase que é muito boa e que eu gostaria de abrir a conversa de hoje. O conhecimento nos traz a liberdade. Então, nós precisamos ter conhecimento do que está acontecendo, saber exatamente o que estão fazendo com as nossas vidas e não nos deixar sermos enganados ou manipulados por falsas informações que visam não interesse público, não interesse da sociedade, mas interesses particulares. Hoje eu agradeço muito ao deputado estadual Tiago Duarte, que está aqui conosco nessa noite de segunda-feira. O deputado Tiago está fazendo uma frente muito importante nesse momento de pandemia, trazendo fontes, sendo uma fonte de informação, trazendo verdades para que a gente possa se esclarecer sobre números, sobre ações e transparência. Então, vou começar dando boa noite, deputado Tiago, muito obrigada. Boa noite, é uma satisfação poder estar contigo aqui. Te chamo de Mari, né, Mari? Aham. Policial Mari Lescano, enfim, Mari, é uma satisfação poder estar contigo aqui e poder esclarecer a nossa população que, infelizmente, não tem tido acesso, Mari, às informações corretas e adequadas em função de um dilema ético que eu digo que foi criado. A prefeitura colocando grande parte dos recursos na grande mídia, acabou trazendo para essa grande mídia um dilema ético de não questionamento às questões da prefeitura. Então, a mídia, que deveria ser investigativa, que deveria buscar a verdade, ela não tem buscado. A grande mídia, é claro que é ruim a gente generalizar, mas nesse momento é praticamente todos os veículos. A prefeitura retirou 3.123.000 nos últimos 2 meses do Fundo Municipal de Saúde e colocou em propaganda. Tirou dinheiro sagrado da saúde, a Prefeitura de Porto Alegre retirou 3 milhões, vou dizer, não, 3.123.000 do Fundo Municipal de Saúde e com isso ela paralisou grande parte da imprensa e por isso que a informação não chega. Ainda bem que o Tribunal de Contas, que o Ministério Público de Contas ingressou ontem novamente, já tinha ingressado ano passado, ingressou novamente com ação para que o município não gaste esse recurso em plena pandemia do Fundo Municipal de Saúde com comunicação, né? Com publicidade. Claramente não é nem comunicação, é publicidade. E por isso é sonegada a informação adequada para a grande maioria das pessoas. Eu quero dar boa noite às pessoas que estão entrando, peço para que compartilhem a live, é muito importante que a gente possa adquirir esse conhecimento, para que a gente possa, quanto mais a gente conhece, mais a gente consegue exigir das pessoas que estão, como hoje estão nos representando, as atitudes corretas. Lembrando que sempre o poder vai estar conosco, que somos o povo, somos o cidadão, então a gente precisa ter boas informações para poder fazer essas exigências. Vamos começar, então, pelo cenário atual. A gente já pode iniciar, deputado, falando que se diz, estamos com os leitos da UTI superlotados, estamos no colapso, e se a gente verificar hoje, qual é a situação das UTIs de Porto Alegre? Nós estamos com 78% dos leitos ocupados, nós temos um total de 785 leitos, dos quais 615 são ocupados, e desses, 231 são por coronavírus, 30%. Que justificativas são essas para cada vez mais estarmos em restrição?
para cada vez mais estarem entrando na nossa vida privada, nos proibindo de trabalhar, nos proibindo de viver dignamente. As pessoas estão adoecendo mentalmente e de outras doenças físicas, e nós estamos percebendo que o coronavírus não é o causador de tudo isso. Está nos faltando gestão. Os leitos hoje não comportam o nosso inverno, que é rigoroso, e que a gente vai ter, sim, uma maior disseminação do vírus, sim. Mas por que os leitos não foram feitos? Houve recurso, a prefeitura não fez os leitos, deputado, e o principal, a secretária estadual do Rio Grande do Sul, acredito que no dia 24 de abril, fez uma manifestação dizendo que o próprio prefeito haveria dito que não precisaria de leitos. Vamos explicar, então, para as pessoas como é que está essa situação? Claro que sim, Mari. Então, a primeira coisa importante é dizer o seguinte: o Rio Grande do Sul nunca teve o número de leitos adequados, né? Nós sempre tivemos falta de leitos de UTI e faltas de leitos de internação clínica. Para tu teres uma ideia, a cidade de Porto Alegre ela tem um déficit de 1.000 leitos para o padrão hospitalar estar adequado dentro de Porto Alegre, nós precisaríamos de 1.000 leitos a mais em Porto Alegre. E o cálculo é 1.000 leitos a mais também no estado do Rio Grande do Sul. Então, nosso déficit estadual é de 2.000 leitos de internação clínica. Normalmente, nesse período, nós já estamos a 100% nas nossas UTIs. Sempre foi assim. Sempre foi assim. E aí, o que aconteceu? Aí nós tivemos, lá no início da pandemia, há 120 dias atrás, nós tivemos o anúncio de que nós teríamos uma pandemia, né? E aí o que foi dito? Bom, nós vamos estabelecer medidas restritivas. O governo municipal aqui em Porto Alegre, nós vamos estabelecer medidas restritivas. Aí o que eu me posicionei? Eu disse, olha, tá certo o prefeito em ter medidas restritivas para não ser severo, para não chegar no colapso. Mas, bueno, passados 120 dias, a prefeitura não se preparou adequadamente. Ela recebeu 100 milhões do governo federal, ela recebeu milhões, ela recebeu 64 milhões do governo estadual, ela recebeu 10 milhões da Câmara, são quase 200 milhões de reais, e não comprou um respirador. Um respirador. Para terem uma ideia, eu vou te mostrar aqui para a gente mostrar ao vivo mesmo. Essa manifestação foi da secretária estadual de saúde, mostrando que a prefeitura subestimou a pandemia. Subestimou. Má gestão, subestimou. Olha o que ela diz. Eu vou lhe dizer o seguinte: nós já fizemos uma reunião com o município de Porto Alegre, mais de uma reunião, mas uma delas em específico, no gabinete de crise, e há uma posição do município de que não haveria necessidade desses leitos, que no seu plano de contingência eles atenderiam a demanda de pacientes, uma vez só no clínica. Então, assim, subestimou a pandemia, faltou gestão, 120 dias para se organizar, recebendo recursos e 3 hospitais fechados. Vou dizer, Parque Belém, 250 leitos e 25 leitos de UTI, possibilidade de 25 leitos de UTI. Beneficência Portuguesa, 150 leitos e possibilidade de 15 leitos de UTI. E Álvaro Alvim, que é público, é o hospital vinculado, é o antigo hospital de reumatologia, vinculado ao hospital de clínicas, completamente fechado. São 150 leitos clínicos e 15 leitos de UTI.
Isso aí nos tiraria da bandeira vermelha. Isso aí nos colocaria na bandeira laranja, que é um período mais possível de sobreviver às atividades econômicas. Mas não, nós não fizemos isso e estamos entrando dentro do lockdown. Por incompetência da prefeitura, é clara incompetência. Se nós paramos há 3 meses, era para não entrarmos no lockdown. Então a prefeitura não foi nada competente. Faltou gestão, faltou bom senso. E é isso que nós estamos colocados. A prefeitura, hoje, com mais de 100 milhões em caixa, foi essa a manifestação que chegou hoje através de um pedido de informações do Ministério Público, porque para os parlamentos eles não deram. A prefeitura com mais de 100 milhões em caixa, a prefeitura de Porto Alegre, e não fez o que tinha que ter feito, não comprou um respirador. A prefeitura, com recurso próprio, não comprou um respirador. É muita incompetência. Mais de 170 milhões que recebeu de recursos federais e estaduais. E é importante que a gente destaque, né, deputado, que os leitos que foram feitos na capital, né, acho que o deputado caiu. Vou esperar um pouquinho para falar. Enquanto isso, vou compartilhando. Vou deixar um beijo para a Aline. Beijo, Aline. Obrigada por estar aí assistindo. Um beijo para a Dani, a Lise, querida. Beijo para o Rafael, para o Gerson, para o Irivaldo, que está sempre conosco, o Beto, a Rose, a Paola. Oi, Paola, obrigada por estar aqui. Muito obrigada mesmo. Voltou? Voltei. Voltamos? A prefeitura deve ter feito uma forma de cair a nossa live aí, ó. Eles estão trabalhando. Eu acho. Isso é verdade. No que deveriam estar trabalhando, não estão trabalhando. Agora, nisso, eles estão trabalhando. Mas o que eu estava falando, deputado, é que os leitos que foram feitos vieram das verbas federais ou da iniciativa privada. A prefeitura ganhou mais de 170 milhões, como a gente acabou de referir, em tanto de verba federal quanto de verba estadual. Se tem uma notícia de que não foi nem 60% usado para combater o coronavírus, e é sempre a justificativa. Agora vamos entrar no pico, agora vamos fechar, agora precisamos conter o vírus. O vírus, ele vai ser combatido com equipamentos, com leitos e com medidas de segurança à saúde, não fechando as pessoas em casa, tirando o direito delas de trabalhar. O próprio doutor Osmar Terra estava referindo na noite de ontem que a questão do frio aqui intenso é mais propício ao vírus também, que em outros locais do Brasil já está tendo o achatamento da curva. Então, não é porque nós estamos trancados em casa que pode, né, vir se achatar a curva. Na verdade, é interessante, mas eu tenho diversas coisas que eu discordo do deputado Osmar Terra, mas tem algumas coisas que são importantes de serem colocadas. A falta de gestão da Secretaria Municipal de Saúde é cabal. Ou seja, eu te faço alguns questionamentos, raciocina comigo. Fechar as grandes magazines por questão de saúde pública. Mas não são as grandes magazines que conseguem dar máscara para os visitantes e para os servidores. Não são as grandes magazines que conseguem ter álcool gel. Não são as grandes magazines que conseguem ter distanciamento dentro das suas grandes lojas. Não são as grandes magazines que conseguem fazer testes nos seus colaboradores. Então, do ponto de vista sanitário, é ilógico fechar as grandes magazines. Aí a outra situação, nós vamos guinchar os carros que tiverem na área azul. Mas qual é a lógica do ponto de vista sanitário? O cara que tem um carro guinchado, ele vai ter que se deslocar o guincho, né? Podendo ter contato mais com o vírus. O cara vai ter que se deslocar até o Detran para imprimir o boleto. Aí depois do Detran, ele vai ter que ir até a agência bancária para pagar o boleto. Aí depois da agência bancária, ele vai ter que se deslocar até o guincho para retirar o carro.
e aí vai retirar o carro. Então, do ponto de vista sanitário, e sanitário mental também, né? Falta sanidade mental, né? Então, do ponto de vista sanitário, não é mais adequado orientar, tirar a indústria da multa e orientar o cidadão, dizer para ele, olha, nós estamos restringindo a atividade, é importante que o senhor não saia de casa, é para o seu bem, para a sua saúde. Ou então até aplica uma multa, mas não guinche o carro do cidadão. Não guinche o carro do cidadão. Deputado, teve uma senhora que fez um relato que ela foi buscar a mãe dela, que sofria de Alzheimer em casa, para levar até o hospital. E os fiscalizadores de trânsito não deixaram que ela estacionasse o carro para buscar a mãe que estava com Alzheimer, em razão da proibição, da restrição. E ela disse, bom, então como que eu vou levar a minha mãe até o hospital? Ela precisa de tratamento. A senhora pega um aplicativo de Uber. Teve uma colega agora em Porto Alegre, que tem consultório no centro de Porto Alegre, teve 6 carros guinchados da porta do seu consultório de pacientes que estavam atendendo, que ela estava atendendo. Então, assim, ó, isso é de uma insanidade mental. A questão dos ônibus. Aí bloqueio o tri. Como é que o passe... É tragicômico. É tragicômico. Eu atendi hoje na Resting, no Lami. Tinham pacientes lá com suspeita de Covid, que tinham que vir até o centro ou até um hospital para fazer o teste. Agora eles não vão poder usar o ônibus. Ou se entrar no ônibus, eles vão ser interpelados pelo cobrador e pelo motorista. Por que o senhor está se deslocando? Eu estou me deslocando porque eu estou com suspeita de Covid. Eu preciso ir até o hospital. Imagina o pânico que vai gerar no ônibus. Então, é completamente ilógico. Aí, num outro momento, o prefeito de Porto Alegre diminui o número de ônibus. Aí aglomera mais as pessoas. Os ônibus do Extremo Sul estão sendo conhecidos como covidário, Sim. que é local de proliferação de Covid-19, pelas medidas do prefeito. Exatamente. Então, e outra coisa, deputado, que é importante que a gente destaque, e que o senhor fez um vídeo excelente que estava na sua página, a questão dos 3 hospitais, Parque Belém, o Beneficência Portuguesa e o Álvaro Alvim, são 3 hospitais que estariam prontos para serem usados. O senhor até fala de que o valor investido seria algo em torno de 600 mil. Foi de lá, foi retirado equipamentos na mão grande, como o senhor mesmo referiu, e não foi investido para que lá pudesse ser um hospital de campanha. Daí querem fazer hospital de campanha, como os barracões que estão fazendo, aonde colocam a segurança da saúde da população e das pessoas que estão cuidando da população em risco. Porque saiu mesmo uma reportagem que uma enfermeira estava com tudo aberto, uns barracos, 3 graus, numa umidade, numa situação que nós sabemos que é completamente terrível. Insalubre. E o que a gente observa, assim, é uma organização de quem não tem nenhum contato com atividade prática, né? Bom, para dizer, o prefeito nem o secretário municipal de saúde sequer foram nesses hospitais que eu estou falando. Mas aí, para botar nas redes sociais que é fake news, eu queria saber dele o que é fake news. Não existe aqueles hospitais? Não existe? É isso que é fake news? Ou ele quer... E aí a justificativa, bom, mas na gestão do hospital, mas o hospital, esses hospitais, o Parque Belém em especial, emitiu um documento que foi protocolado na prefeitura, disponibilizando sem custo nenhum para a prefeitura o hospital. A gestão, a Secretaria Municipal de Saúde pode botar dela, pode botar uma terceirizada. Ele disponibiliza o prédio e os equipamentos do hospital para a prefeitura. Ele não está nem discutindo a gestão, ele não está nem discutindo, dizendo que tem que ser diminuído da dívida que o hospital tem ou da dívida que a prefeitura tem. O hospital diz que é diferente, diz que a prefeitura tem dívida. Então, ele não está nem discutindo isso. Ele está oferecendo, a mantenedora do Hospital Parque Belém ofereceu gratuitamente o hospital durante a pandemia para que a prefeitura fizesse a gestão. Aí a prefeitura disse, não, mas não tem elemento jurídico para isso. Mas como? Como não tem?
Se teve elementos jurídicos para ir lá e retirar mais da metade dos respiradores, por que não tem elemento jurídico agora para prestar assistência no mesmo hospital? Sendo que, inclusive, o hospital já se manifestou cedendo a área para a prefeitura. Então, as coisas não estão fechando. A desculpa do prefeito não tá fechando com os documentos. E é importante, então, que a gente destaque, novamente, pessoal que está chegando agora, nós estamos com 3 hospitais, Parque Belém, o Beneficência Portuguesa e o Álvaro Alvim, fechados, sendo que o próprio Parque Belém já disse para a prefeitura que estaria sem custo nenhum disponível para esse momento de pandemia, foi retirado os equipamentos de lá, aplicados, salvo, se eu não estou enganada, foram aplicados no Hospital Cruzeiro ou foi em algum outro local? Não, os 10 respiradores, isso também faz parte do pedido de informação que nós fizemos. A princípio, esses respiradores iriam para o Conceição, mas nós não temos ainda o paradeiro desses respiradores. É isso que nós queremos. Qual é o paradeiro desses mais... Eram entre 10 e 15 respiradores. Onde é que foram parar? Então, não sabemos aonde estão os respiradores, como não sabemos aonde está o investimento de mais ou menos 170 milhões que a Prefeitura recebeu em verba. Sendo que também é importante que a gente destaque que a Prefeitura de Porto Alegre, ela tem o pleno gerenciamento da saúde. Ela é a competente pela gestão da saúde. Isso é importante, né, que a gente explique para as pessoas, deputado, bem como aquela informação que a secretária de saúde do Estado fez, se eu não me engano, no dia 24 de abril, dizendo que o prefeito dizia não precisar de mais leitos para o combate ao coronavírus. É isso? É exatamente isso. A Prefeitura de Porto Alegre tem gestão plena de saúde. Isso significa que ela determina no município de Porto Alegre aonde vão ser gastos os recursos de atenção básica e de atenção especializada, também onde vão ser gastos os recursos da alta complexidade, da baixa complexidade, da média complexidade. Então, tudo passa por dentro desse sistema de saúde, que é o SUS, tudo passa por dentro da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Então, todos os recursos aplicados no município de Porto Alegre, quem coordena isso para nós nesse período, infelizmente, é a Secretaria Municipal de Saúde. E que não está nos dando transparência de onde está indo os investimentos e não está fazendo nenhuma ação efetiva para diminuir o efeito da pandemia para a população, porque somente deixar que a população fique trancada em casa, sem aumentar leitos, sem comprar respiradores, não vai surgir efeito. Nós não podemos ficar 18 meses, um ano, trancados em casa. Os efeitos psicológicos de outras doenças e, com certeza, também da economia, lembrando que a economia é que vai investir para que o Estado possa gerar recursos. O Estado do Rio Grande do Sul, hoje, não consegue com a sua folha de pagamento. Nós, policiais, estamos há mais de 4, 5 anos com o nosso salário atrasado. Exemplo, para que nós possamos adiantar o nosso salário, nós pagamos uma taxa de mais de R$100. Isso, somado em 12 meses, dá um valor de 1.000 e poucos reais. E deixando tudo fechado, deixando o dinheiro não ser arrecadado, como que as pessoas vão conseguir, né, sobreviver, se manter seguras? Nós sabemos que vai vir uma terceira onda de criminalidade muito alta. Os próprios funcionários da saúde, como que eles vão continuar cuidando da saúde? Da onde vai vir esse recurso? E ainda eu acho que também falta uma questão até de humildade, tanto da prefeitura quanto do Estado, para falarem para a população de onde veio os recursos, quanto foram ajudados pelo governo federal, que até agora não houve nenhuma manifestação nesse sentido. Exatamente, exatamente. A preocupação com o pós, né, e principalmente agora com o que vai ocorrer logo nos meses seguintes, é realmente muito grande, né? Nós temos aí, vai acabar esse auxílio emergencial, esses R$600, que realmente está fazendo uma grande diferença
na grande parte da população, está sendo um diferencial. Como tudo tem os seus problemas, né, Mari? Como tudo no país tem os seus problemas, mais às vezes pela própria, por um grupo de pessoas que são mal intencionadas, que vão lá e se inscrevem numa situação que não deveriam, né? Sim. Isso a gente sabe que no Brasil isso é um problema cultural que ainda existe, mas sem dúvida nenhuma esses R$ 600 estão sendo muito importantes para uma parcela significativa da população. Muito. Mas isso não vai durar de eterno. Então nós vamos ter um esgotamento disso logo aqui adiante. E se nós não estivermos preparados para reabrir a nossa economia, pelo menos parcialmente, nós vamos ter um grande problema. O nosso problema social vai se avolumar, né? E aí por quê? Porque não se teve gestão na área da saúde, né? E não se... Sim. Não, e até uma coisa, agora, só para não me passar que o pessoal está falando, uma coisa que o senhor falou sobre a questão também da máquina fotográfica, das propagandas, que nós sabemos que foram mais de 4 milhões que foram para propaganda de publicidade, tirado do Fundo Municipal de Saúde. Também a gente teve questões dos bancos das praças, né, que foram agora retirados para manutenção. São coisas que fazem com que a população se sinta extremamente lesada, porque independente se estava programado ou não, agora é um momento de pandemia, as pessoas estão proibidas de trabalhar. Como justificar essas ações, deputado? Essa questão dos bancos de praça, eu nem entrei nessa polêmica, mas parece que não é bem assim. Parece que não é bem assim. Parece que se arrumou essa justificativa agora, mas que não é bem assim, né? E o foco tem que ser outro. O que a população mais precisa agora? A população de Porto Alegre mais precisa leitos de retaguarda, leitos de UTI e testes. Né? Mas isso ela não está tendo acesso. Isso ela não está tendo acesso. Então, nós não sabemos nem como está a situação em Porto Alegre. Nós estamos num avião que o piloto está vendado, nós não sabemos exatamente a situação. O que se observa? E o que poderia... Tá, mas, doutor Tiago, o senhor questiona, critica, o que poderia ser feito? Eu já dei uma sugestão lá no início. Pega os testes, faz o teste rápido, certo? O teste rápido tem 2 componentes. Um que é o IgM, que marca a infecção aguda. Se o indivíduo tem IgM positivo, ele está doente. Ele tem que ficar em casa. Agora, se ele tem o IgM negativo e o IgG positivo, ele pode trabalhar. Ele não transmite, não pega de novo coronavírus. Pelo menos pelo período de 6 meses. Sim. Então, esse indivíduo tem que estar liberado para trabalhar. Esse indivíduo tem salvo-conduto para trabalhar. Eu não estou inventando a roda. Foi isso que se fez na Coreia do Sul. Foi verdade. Isso que se fez no Sudeste Asiático. Né? Se fez o teste rápido, que é um teste para liberar as pessoas, aquelas que têm anticorpos, e se tem um IG positivo, ela tem salvo-conduto, ela não transmite e não pega mais o coronavírus, portanto, ela não tem por que ficar fora da atividade produtiva. Desta forma, nós poderíamos reabrir boa parte do comércio. É verdade. E... Pode falar, deputado. Não, então é isso. Falta trabalhar com a ciência. Falta trabalhar com a ciência. Bom, verdade. E se der os 2 negativos? Bom, se der os 2 negativos, tem que sopesar. Aqueles que são do grupo... que eu acho que seria interessante. Aqueles que são do grupo de risco continuam em casa e os outros, gradativamente, conforme a atividade econômica, voltam a trabalhar. Uma outra experiência muito positiva é o que se fez em Israel. O que se fez em Israel? Em Israel se separou por atividade econômica, porque se sabe que algumas atividades econômicas têm que ser mais vigiadas.
Eu não sei exatamente porque não sou especialista nesta área, mas ao longo do mundo, as atividades que versam sobre serviços frigoríficos têm uma chance maior de ter uma situação de epidemia naqueles locais. Então, esses locais precisam ser mais vigiados, precisam fazer testes semanalmente. E foi o que os frigoríficos fizeram, né? Outras atividades são menos afeitas à transmissão. Então, essas atividades, por exemplo, atividades que o cidadão fica sozinho, agricultura, o agronegócio, né? Atividades em que o cidadão fica praticamente sozinho grande parte do tempo, com distanciamento grande. Essas atividades podem ser gradativamente liberadas. Então, mais importante do que a divisão geográfica do processo, como está fazendo o Estado do Rio Grande do Sul, como está fazendo os outros estados, é também pensar nisso por atividade. Por atividade. E por impacto dessa atividade na produção econômica. É isso que tinha que ser pensado. Mas essa questão muito simples do teste rápido, pega o teste rápido, faz, deu IgG positivo, libera, ele não transmite, não pega mais a doença. Exatamente, mas, por exemplo, nós que somos policiais, eu trabalho, né? Eu sou policial penal, sou da Superintendência de Serviços Penitenciários, tenho amigos na Polícia Militar e amigos na Polícia Civil. Nós somos serviços essenciais, estamos na rua, estamos lidando o tempo inteiro com as pessoas, os equipamentos, a maioria são adquiridos de forma individual. E, além disso, nenhuma testagem é feita para esses profissionais. Se tu vais... e aí, se alguém resolve procurar qual é a quantidade de policiais que foi infectado hoje por coronavírus, né, no estado do Rio Grande do Sul, nós não temos essa informação. Não há esta transparência de sabermos quantas pessoas foram. Mas eu tenho um colega que está na UTI de um hospital e ele tem fungos no pulmão. O pulmão dele está bem complicado, porque em razão do local que nós trabalhamos, ser muito úmido, os alojamentos serem extremamente úmidos, é uma situação propícia para esse tipo de doença. E essas questões também que não são olhadas pelo Estado, pela Prefeitura, na hora de tentar prevenir o vírus, não deveriam ser políticas aplicadas para deixar a população, e principalmente aqueles que estão cuidando da população nesse momento, mais saudáveis? Fundamental, Mari. Sabe que eu sou perito médico legista, né? Então, somos da mesma secretaria e aí comungamos das mesmas dificuldades. Quando o Estado recebeu um número expressivo de exames, eu solicitei pessoalmente, encaminhei um ofício para a Secretaria Estadual de Saúde para fazer com que esses exames fossem deslocados para a Secretaria de Segurança Pública e até poderiam ser realizados no Hospital da Brigada, para que nós tivéssemos esse feedback. Então, se realmente não foi feito isso, e tem tudo para acreditar que tu está dizendo, então foi um erro, porque é fundamental fazer os testes. Não foram feitos. Principalmente para se ter segurança com as pessoas que vão dar segurança para a sociedade, né? Os presídios aí nós estamos com um problemaço, porque, na verdade, eles, no momento que entra o vírus no presídio, é um problema de saúde pública muito sério, né? Então, nós precisamos resguardar os nossos servidores, né? E muito boa essa nossa conversa, porque eu vou insistir novamente amanhã nisso, porque isso tinha sido combinado, inclusive. Infelizmente não foi feito. E esse caso, por exemplo, das questões dos alojamentos, né, os presídios, a gente sabe que são locais insalubres, e nem estamos falando dos presos, estamos falando dos policiais, que são as forças de segurança, que são quem resguardam a sociedade, que não estão tendo esse olhar diferenciado. Inúmeros policiais estão pegando o coronavírus, alguns são assintomáticos, outros são sintomáticos. Eu conheço 3 colegas que foram para a UTI
e os médicos explicaram que o agravamento seria em razão da insalubridade. Sim, sem dúvida. Isso é um fator agravante e que a gente observa também nos profissionais de saúde, né? Exato. E até o senhor fala num dos seus vídeos, eu achei muito interessante, eu acho legal a gente trazer o caso dos gazebos, dessas barracas que estão sendo feitas, que algumas pessoas acreditam que foram investimentos muito bons que a prefeitura fez para que a gente possa combater. Isso é importante que a gente explique, né, o que, na verdade, o perigo que são esses gazebos. Isso é o absurdo do absurdo, né? Isso que foi feito, que a gente tem ideia aqui, que foi feito lá no Pronto Atendimento da Cruzeiro, que foi feito na Restinga, está sendo feito no Presidente Vargas. Isso é um atentado contra os pacientes e contra os servidores, né? Nota que no Conceição foi feito diferente. No Conceição eles pegaram o prédio, que é um prédio de escola do Grupo Hospitalar Conceição, e fizeram a triagem toda dentro desse prédio. Não é um gazebo, né? Exatamente na mesma concepção de que a diferença que existe entre hospital de campanha e hospital regular, como esses três que nós falamos, né? Qual é a diferença? A diferença é que um é uma estrutura adequada e própria para isso, e já existe, portanto, não há desperdício de dinheiro público, vou dizer assim, e no outro há desperdício de dinheiro público para ser o mais elegante, no hospital de campanha há desperdício de dinheiro público, nesse gazebo há desperdício de dinheiro público e é completamente insalubre no inverno, tanto prejudicando a saúde dos pacientes como a dos servidores que ali trabalham. É um absurdo o que está sendo feito. Exatamente. E não voltamos a falar dos 3 hospitais que estão prontos para poder atender a população e fazer com que a gente pudesse estar trabalhando, pudesse estar efetivamente combatendo o vírus e saindo com menos machucados, eu acho, né, menos lesões desse período de pandemia. E também, deputado, tem uma questão que eu acho importante da gente tratar, que as pessoas estão mandando muita mensagem em relação a isso, sobre a questão dos medicamentos e do tratamento precoce, né? Que, por exemplo, a cidade de Porto Feliz fez a aplicação do tratamento precoce, salvo o melhor juízo, teve 3 casos de morte. Acho que Belém, né, também estava numa situação muito caótica e aí começou a usar o protocolo do tratamento precoce e aí começou a diminuir efetivamente sua curva. O que a gente pode falar para as pessoas sobre isso? O que o senhor pode nos trazer? Porque são muitas dúvidas e eu não sou especialista no tema, não consigo saná-las para as pessoas. Deixa eu te falar um pouco da questão do tratamento. Vou te ser bem franco, assim, sem politicagem, né? Tá. De coração aberto, né? Eu não acredito, não há nenhuma evidência científica cabal de um tratamento X que beneficie os pacientes, todos os pacientes. Então, não existe como uma pneumonia ou como um tratamento específico para todas as situações de coronavírus e que combata o vírus e que seja milagroso. Não existe isso. Mas o que eu tenho visto nessa minha experiência clínica desses meses? Não acredito no tratamento profilático, por definição. O que é profilático? É antes de ter sintomas. Antes de ter sintomas, só a vacina, certo? O tratamento profilático em nenhuma das infecções por vírus funcionou objetivamente, certo? Tá. Ele, em alguns casos, como no HIV, ele pode diminuir a chance de transmissão, mas não que ele tenha diminuído a possibilidade da pessoa contrair. Então, não acredito no tratamento profilático. Agora, o vírus tem 3 fases depois que a pessoa pegou a doença.
Tem uma primeira fase, que é uma fase de replicação viral, que dura de 0 aos 15 dias. Uma segunda fase, que é dos 5 aos 10 dias, fase de inflamação e de infecção. E uma terceira fase, que é a fase de falência de órgãos. Em qualquer desses momentos, a infecção pode ser paralisada pelo tratamento e pelas defesas do organismo da pessoa. E para cada uma dessas fases tem um tratamento específico. O primeiro para diminuir a repercussão viral, o segundo para diminuir a inflamação e a infecção, e o terceiro para evitar a falência de órgãos. E essas fases estão sendo aplicadas aqui nos nossos hospitais, deputado? Todas estão sendo estudadas aqui por nós. Isso já está definido na medicina. Tá. Para cada uma delas tem um tratamento específico, tá? Só que depende muito dos pacientes. Depende muito dos pacientes. Vou te dar um exemplo da minha experiência, pacientes que eu estou tratando agora. Na primeira fase, para diminuir a replicação viral, normalmente tem se usado um antibiótico, via de regra, azitromicina, e um remédio para vermes, que diminui a replicação viral. Só que não são todas as pessoas que podem usar essas medicações. Por exemplo, eu prescrevi isso para uma paciente que, a princípio, podia receber esses remédios, só que no segundo dia ela começou a desidratar pela diarreia que ela acabou tendo. Então, ela tem que suspender determinada medicação. Paciente que tem doença celíaca não pode tomar determinado remédio. Ele tem que ser adaptado para outro. Então, o que eu defendo é a autonomia do médico na prescrição desses remédios. É óbvio que não pode se fazer como o hospital lá, o Albert Einstein fez, com a médica, de tirar a médica do quadro clínico do hospital. Isso é um absurdo. É verdade. Isso fere a autonomia médica na prescrição. Agora, dizer que existe um combo, uma fórmula mágica para todo mundo, eu também acho isso incorreto. Exatamente. E deputado, agora só para a gente ver o que a Débora, ela é policial civil aqui do estado do Rio Grande do Sul, e ela coloca assim, ó, eu como policial tenho medo de continuar a trabalhar, pois não foi oferecido pelo governo nada para nos proteger. Compramos álcool gel, máscaras e rezamos. No bairro da Lomba do Pinheiro, onde trabalho, é um dos mais infectados. O governador só faz gráficos. Então, para a gente poder corroborar com aquilo que estávamos conversando, que não está tendo teste nas pessoas que estão protegendo a sociedade, que são os serviços essenciais e que não podem parar para que a nossa sociedade se mantenha mais segura nesse momento tão difícil. E também a Lise perguntou, fez uma pergunta, deputado, cada médico tem um protocolo diferente? Cada médico, não existe um protocolo único, né? Existe linhas de atenção, né? Então tem gente, não existe um protocolo único. Cada médico tem, dentro da sua experiência e da sua vivência com cada medicação, e olhando cada paciente. A prescrição, ela deve ser individualizada. Ela deve ser individualizada, resguardando a autonomia do médico. Porque todas essas medicações, elas não são isentas também de efeitos colaterais. Então, tem os efeitos colaterais da medicação e tem aquela medicação naquela circunstância do paciente. Então, isso precisa ser visto caso a caso, né? Caso a caso. Então, volto a dizer, não sou favorável a ter um tratamento padrão, isso não existe até o momento, não existe, mas também não pode ser retirada a autonomia e a possibilidade do médico de prescrever medicações que ele julga adequadas para o seu paciente. Perfeito, deputado. E, deputado, a Márcia pergunta se
É verdade que o prefeito disse que não abriu o Hospital Parque Belém, o Hospital Álvaro Alvim e o Hospital Beneficência Portuguesa por não haver médicos para trabalhar na UTI, não haver pessoas, bem como o valor ser algo em torno de 7 ou 10 milhões, ela pergunta. Não, o prefeito disse que fez uma consultoria aí há alguns meses atrás, e que o valor a ser investido lá é de 7 milhões de reais. Mas ô pintura cara, né? É uma pintura que sai caro, né? É muito mais lata de tinta do que eu vi a necessidade lá. Acho que ele deve ir lá para ver. Né? A minha avaliação, e eu estou nesse ramo só há 22 anos, a minha avaliação é de que ele gasta uns 200 mil reais para colocar o hospital em totais condições, e o recurso que ele vai precisar colocar no hospital para colocar as equipes, para colocar os medicamentos, para colocar os procedimentos, é em torno de 600 mil reais por mês. Com isso, ele consegue abrir 250 leitos clínicos e 25 leitos de UTI. Isso tira Porto Alegre do lockdown. Porto Alegre não quer lockdown. Não. Isso tira Porto Alegre da bandeira vermelha, coloca na bandeira laranja, certo? Então, com 600 mil, ele gastou 3 milhões 123 mil, 3 milhões 123 mil com publicidade do Fundo Municipal de Saúde. Então, esse recurso é só fazer a matemática básica. É a matemática básica. Com esse recurso, ele mantinha o hospital aberto 6 meses. Olha aqui, ó. 6 meses. 6 meses. Com o dinheiro da publicidade, ele manteria o hospital aberto, 250 leitos clínicos, 25 leitos de UTI, 6 meses, meio ano. Eu vou perguntar para o senhor uma dúvida que todos vou me perguntar para o senhor uma dúvida que todos mandaram, que muitas pessoas mandaram no privado e que também estão mandando agora. Coronavírus, sabemos que sim, é um vírus grave, temos que cuidar, mas atualmente enfrentamos uma cidade na recessão, não temos leitos para o inverno mais o coronavírus, lembrando que, como o senhor mesmo falou, o nosso problema de leitos ele é antigo, não foi resolvido. Houve o investimento do governo estadual, do governo federal, que nós não sabemos aonde foi aplicado, e temos ainda o uso de milhões em publicidade, e não temos a compra de nenhum respirador. Juntando esses fatores, nós podemos dizer que a situação que nós estamos hoje, em que um índice enorme de desemprego, o suicídio aumentando, doenças psíquicas aumentando, as pessoas endividadas, as empresas fechando, toda essa questão é por causa do coronavírus ou porque foi má gestão no enfrentamento do coronavírus? É porque a Prefeitura de Porto Alegre foi incompetente no enfrentamento ao coronavírus. Claro que o vírus é grave, claro Sim. que a situação não pode minimizar, mas a Prefeitura foi incompetente. Olha só o raciocínio. Se nós paramos lá em março para não termos o colapso do sistema de saúde, e nós chegamos hoje ao colapso do sistema de saúde, o que aconteceu? O que aconteceu? Os nossos gestores foram incompetentes. Exatamente. É muito simples. E essa questão de que eles vão ficar aí Então, agora, houve uma informação. Desculpa, deputado, saiu o seu som. Pode falar. Não, essa questão do fica em casa, que agora, né, nós estamos na bandeira vermelha, aí se tem uma notícia que a gente pode andar na bandeira preta, porque dia 22 de julho vai ser o pico máximo do contágio, e nós não estamos conseguindo ver ações para combater isso, leitos, respiradores, como nós falamos. Essa questão pode, na verdade, pode ser uma manobra para
que a população não consiga verificar essa falta de gestão. Como? É isso que está se formando, de colocar para as pessoas, fique em casa. Nós estamos com uma alta taxa de contaminação. Dia 22 de julho, agora o prefeito manifestou que 22 de julho vai ser o pico do coronavírus. Não fez os leitos. Diz que ameaça que podemos entrar numa bandeira preta. Essas possibilidades de nós termos mais restrições sem ações efetivas é a má gestão da prefeitura. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. E o que mais incomoda, Mari, é que nós poderíamos ter uma ação completamente diferente. Nós poderíamos ter aberto esses leitos, nós poderíamos ter testes com esses recursos e nós poderíamos estar numa situação completamente diferente se nós tivéssemos tido a gestão adequada nesses processos. E aí não adianta botar a culpa na crítica, botar a culpa no vírus, né? Isso não tem como esconder, é má administração e má gestão dos recursos públicos. A Lúcia pergunta: prefeito não usou 60% do dinheiro que recebeu do governo federal e de emendas parlamentares. Quando teremos os leitos de UTIs necessários para Porto Alegre? Não sabemos, né? Quantos? Quando? Ela pergunta quando. Quando teremos os leitos necessários para Porto Alegre? Eu acredito que nós não sabemos essa resposta, porque não há transparência, né? Não há transparência, não há diálogo, não há humildade. Não há humildade. E principalmente, como ficou claro no depoimento da secretária, se subestimou a questão da pandemia para o coronavírus. Essa é a grande verdade. É verdade. E nós temos que pensar sempre na saúde, no bom e né, é importante que a gente lembre que o gestor público, né, ele está ali para gerir da melhor forma o dinheiro público para que a população possa estar mais assistida em momentos de crise, muito mais. Então, nós precisamos sim falar sobre o assunto, termos a boa informação, como o senhor nos traz todos os dias nas suas páginas do Facebook, do Instagram, porque, infelizmente, como a gente destacou no início, a grande mídia, não generalizando, manipula os dados, coloca um medo absurdo na população que está ficando, além do coronavírus, doente, psicologicamente doente e ainda sem a dignidade para sobreviver. É isso aí. A Lu pergunta: nunca teve leitos, eu trabalhei na área da saúde, sempre foi um caos, nada novo. O vírus só mostrou o que não havia. É mais ou menos isso que o senhor nos explicou hoje, né, doutor? Está cortando um pouco. Tá conseguindo me ouvir? Agora te ouvi. A Lu ela escreveu que ela já trabalha na área da saúde e que sempre houve o déficit de leitos, agora agravou e que nenhuma ação foi feita, que é isso que nós estávamos conversando agora. A falta de gestão, o não uso dos hospitais, o não aumento de leitos, a não compra de respiradores, a falta de transparência da onde está o recurso é que está nos fazendo viver esse momento tão triste em Porto Alegre. O senhor concorda com isto? Deixa eu ver se não caiu. Vocês estão me ouvindo? Ou só será que é a minha internet que tá ruim? Alguém me ouve? Pessoal?
Deixa eu ver se alguém está me ouvindo. Eu acho. Ah, o Thiago travou. O Thiago travou. Daqui a pouquinho ele deve estar voltando e a gente pergunta daí, faz mais questionamentos. Mas enquanto isso, vou mandando um beijo para minha mãe, um beijo para a Eliane, um beijo para o João Vitor, um beijo para o Luciano. Oi, Lu. Oi, Rosângela. A Maria falou, vi que o MP está pedindo prestação de contas da prefeitura do dinheiro que veio da União. Hoje também vi que, de repente, Marquesan vai abrir leitos de UTI no Hospital Restinga, com respiradores que vieram de Brasília. Eles têm até quinta-feira para prestar contas. É uma ação que foi movida pelo deputado Thiago, para que eles expliquem aonde foi investido os 100 milhões que vieram do governo federal e os 64 milhões que vieram do governo estadual e o mais ou menos 10 milhões de emenda parlamentar. Deixa eu só ver aqui se o deputado já está voltando. Aos aprovados SUSEP, sempre na escuta, sempre lembrando quanto a importância, né, do governador chamar os aprovados nos concursos das forças policiais, na SUSEP, na Polícia Civil e na Brigada Militar. Nós estamos sim com déficit de pessoas e precisamos muito dos novos colegas. Oi, tudo bom, deputado? Oi, tudo bom? Caiu aqui. Não tem problema, fiquei conversando aqui um pouco com o pessoal. E até já vou aproveitar para fazer uma pergunta que a Maria perguntou sobre a questão do Ministério Público, que a gente sabe que o senhor hoje mesmo falou sobre essa questão de que a prefeitura vai ter até quinta-feira para prestar contas, né, dos valores investidos na gestão da pandemia. A gente pode falar um pouquinho para o pessoal como é que é isso? Isso é assim, ó, a gente acabou, eu e o deputado Thiago Simon, acabamos provocando algumas ações, primeiro na promotoria da saúde, com a doutora Liliane Dreyer Pastoriza, depois na promotoria do patrimônio público, com a doutora Roberta Brenner de Moraes, e depois no Tribunal de Contas com o doutor Geraldo da Camino. Então, essas três promotorias, dentro cada uma da sua competência, solicitou, acabou requerendo, o parlamento já tinha requerido, mas as promotorias acabaram requerendo também a prestação de contas dos gastos destes recursos, desses 100 milhões vindo do governo federal, desses 64 milhões vindo do governo estadual e dos 10 milhões vindo da Câmara. E também a motivação para não abrir os 3 hospitais, Parque Belém, Beneficência Portuguesa e Álvaro Alvim. Então, nós devemos receber isso até quinta-feira, né? Vamos analisar, né? Para ver de que forma a gente pode quais as ações que são possíveis de ser tomadas a partir disso, né? Se essa prestação de contas não for adequada, né? Então, isso deve-se conseguir publicizar até quinta-feira. A gente agradece por o senhor estar nos trazendo a transparência, realmente, né, olhando para a necessidade da população, cuidando do investimento público, né, cuidando das ações públicas que tanto têm influência na nossa vida.
agradecemos muito ao senhor, deputado, porque nós estamos num momento muito difícil, onde as nossas liberdades, né, a nossa vida privada está sendo invadida, sem que nos seja explicado as razões de forma clara. Então, quando deputados como o senhor fazem ações positivas, nós precisamos agradecer, sim. Eu abro já para as considerações finais, deixo aberto para que a gente possa fazer uma próxima live, depois que vier a resposta, da onde foram aplicados os recursos que tanto perguntamos na live de hoje, e me coloco à disposição também para o que o senhor precisar. Obrigado, Mari, foi uma satisfação estar falando contigo, com os teus ouvintes. Quero desde já dizer que vou, a partir dessa tua ponderação aí, da questão dos testes para as forças de segurança, amanhã mesmo vou fazer um pedido de informações e solicitar providências da Secretaria Estadual de Saúde, vou te repassar para que Obrigada. tu possa dar também, a partir dessa tua colocação, e dizer que a gente está à disposição, né? Eu estou aqui no parlamento, enquanto eu estiver por aqui, eu estou à disposição, né? Eu costumo dizer que eu sou um médico que está deputado, né? A minha função, a minha profissão é ser médico. Eu sou médico concursado no município estatutário, sou concursado no estado como perito médico legista, e a minha função é ser médico, né? E cada vez mais eu acredito que pessoas de bem e que não dependam da política devem se envolver com a política, porque só dessa forma nós vamos mudar esse estado de coisas que está aí. Obrigado, fico à tua disposição. Tenho certeza que se nós tivermos um pouquinho de bom senso, nós vamos sair dessa pandemia mais fortes e melhores. Muito obrigada, deputado. Obrigada por todo o trabalho, por todo o esforço que fazes todos os dias para nos trazer informação, para lutar que a gente tenha a melhor gestão do serviço público e para que a gente possa sair realmente melhor dessa situação e enfrentar da melhor forma possível. Quero lhe dizer que depois eu vou mandar amanhã entregar, ou na quarta, uma xícara, uma caneca do Porto Alegre Sem Medo, como forma de agradecimento por estares contribuindo conosco. Uma boa noite e muito obrigada, deputado. Um abraço, boa noite, tudo de bom.